Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Chegou Submerso 2019. Que alegria estar recebendo os irmãos nesta noite, celebrando a nossa fé, fé esta que foi revelada a nós por meio da palavra, e nós aqui estamos e vamos passar muitos momentos juntos, agradecendo a Deus, glorificando o Senhor, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. E nesta oportunidade o Senhor nos concede, nos iluminou, nos tem dirigido, para estarmos compartilhando nesses dias, a respeito da pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo de Deus. E nós vamos estar ministrando todas as noites, e também no período da manhã, tarde, os irmãos serão ministrados sobre este tema, submersos no Espírito Santo de Deus. Nós vamos, nesta noite, iniciar esta série de ministrações, falando sobre submersos no Espírito Santo, o Consolador. Submersos nele, este que é o meu, o teu Consolador. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo São João, no capítulo 14. Evangelho segundo São João, capítulo 14. No versículo 15. Muito obrigado. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e em vós, e em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco,
porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Intencionalmente, buscaremos observar algo interessante na passagem que acabamos de ler. Os discípulos, neste momento, estavam submersos. Submersos é o tema desta conferência, que pela graça de Deus, nós temos desenvolvido neste ano de 2019. Deus colocou em meu coração, como pastor desta igreja, o desafio de nos levar a uma reflexão mais profunda daquilo que vai significar estar submerso para nós. Não somente nesses dias de conferência, mas espero que esse entendimento permaneça ativo em todos os momentos de nossas vidas. Como disse, dentro deste certo sentido, os discípulos, na passagem que lemos, eles estavam submersos. E eu quero rapidamente observar esta perspectiva do significado original desta palavra. O adjetivo submerso, segundo o dicionário, significa estar submergido, que é estar mergulhado em água, que foi completamente coberto por água, que foi colocado em água. Um exemplo, um bairro totalmente submersos pela chuva. Trazendo isto para um sentido figurado, o dicionário define algo submerso como escondido, que não se pode ver. Por exemplo, a casa estava submerso em mato. Pode ser algo esquecido, do que não se sabe, sem notícias. Por exemplo, as provas estavam submersas na gaveta, ou até mesmo algo vencido, que deixou de ter força, ânimo. Por exemplo, estava submerso em sofrimento. Assim estavam os discípulos quando o Senhor começou a repartir com eles, compartilhar com eles o seu retorno para o Pai. Os discípulos, eles estavam sofrendo com aquele momento. Jesus, diante dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, começou a falar com ele, com um certo tom de despedida. Começou a falar sobre partir, e isso fazia com que todo sentido na vida daqueles homens se tornasse comprometido. Por quê? Eles haviam deixado seus antigos afazeres. Quem era pescador havia aposentado as redes. O cobrador de imposto havia aposentado o seu posto. Agora, toda a vida dos discípulos se desenvolvia em torno do Senhor Jesus. E agora, eles se encontraram submersos, cansados da perseguição, com medo, tristes, pois diante do cenário, o mestre agora anuncia a sua ida, o retorno para o Pai. Diante da ida do Senhor, vem a pergunta: como continuar? Como prosseguir? Como agora avançar?
estivemos com Ele, andamos com Ele, participamos com Ele, como agora dar seguimento às nossas vidas, depois do período que abrimos mão de tudo, nós confiamos neles, nós confiamos nele, e por isso deixamos tudo para segui-lo. A verdade é que com a presença de Jesus, eles tinham definido, todos os objetivos estavam claros, mas sem Ele, para onde ir, o que fazer? Se Ele agora regressa para o Pai, quem estaria com eles todos os dias? Pois o ministério de Jesus com os seus discípulos era algo diário, era algo constante. Eles estavam sendo ministrados, eles estavam sendo discipulados todos os dias. Agora o Senhor Jesus começa a dizer: eu vou retornar para o Pai. Do Pai eu saí, e para o Pai agora eu preciso voltar. Agora, diante desta fala, eles se afundam em tristeza, eles se afundam no medo e na insegurança. Eles agora não têm mais objetivos claros. Eles ficam inseguros, porque o Mestre está dizendo: eu irei embora, eu retornarei para o Pai. Mas é importante nós atentarmos para o texto lido. Neste exato momento, onde eles estão submersos na tristeza, na incerteza, é o momento que Jesus promete aos seus discípulos enviar o Espírito Santo. No momento de maior tensão, na intimidade dos discípulos com Jesus, onde estão angustiados, inseguros, o Senhor Jesus faz esta revelação. Observe que, em primeiro lugar, Jesus prometeu que enviaria outro Consolador. Ele diz: eu enviarei outro Consolador. Isso quer dizer que os discípulos estavam com Jesus e nele encontravam a ajuda que precisavam para viver a vida do reino. Sem a presença de Jesus ali, viver o reino era impossível. Sem as ministrações, sem a autoridade de Jesus, viver o reino de Deus era algo inconcebível, não era possível. Mas Jesus havia convidado os discípulos para entrar no reino, e agora ele sabe que, retornando para o Pai, como que eles poderiam avançar, como que eles poderiam permanecer, como que eles poderiam dar testemunho. Então Jesus vem e diz: vocês não ficarão órfãos, vocês vão receber outro Consolador. Aleluia. Outro ponto que nos chama a atenção é que Jesus fala aos seus discípulos que eles conhecem o Consolador, porque ele vivia com eles e estaria neles. Jesus faz esta afirmação: vocês conhecem o Espírito habita em vocês. Eu não estou falando de alguém estranho,
Eu estou falando de alguém que habita em vocês. Quando esta palavra é revelada, isso nos leva a entender que o Espírito Santo não é alguém de fora, que somente vem ao nosso auxílio quando nós o chamamos, pois a promessa que Jesus Cristo faz é que o Consolador, Ele estaria em nós, e Ele viveria em nós. Então, nesta noite, Deus renova em nosso coração este entendimento. A pessoa gloriosa do Santo Espírito não é alguém para que eu fique lhe chamando, lhe convidando, pois as coisas estão difíceis e eu agora preciso da ajuda dele. Jesus disse: não, não, assim como eu estive com vocês, o Consolador estará também com vocês e em vocês. Aleluia! Oh, glória a Deus! Esta compreensão da pessoa do Espírito Santo, uma pessoa que reside em nós, dentro de nós, é muito importante, pois nos leva a uma séria conclusão, que na verdade será o cerne, o centro desta conferência. Que conclusão é esta? O Espírito Santo não é uma força exterior. O Espírito Santo não está fora da igreja. O Espírito Santo não está ausente da vida da igreja. Eu repito nesta noite: o Espírito Santo está em nós. Aleluia! Oh, glória a Deus! O auxílio que precisamos para a vida no reino de Deus não é um auxílio exterior, esporádico, ou seja, não deve ser invocado somente nas horas das adversidades, não, pois já estamos vivendo no reino de Deus, fazemos parte do reino, o reino já chegou até nós. Aqui estão os cidadãos do reino de Deus, e ninguém pode viver no reino de Deus sem Deus. É por isso que o Espírito Santo é Deus e habita em nós para vivermos no seu reino. Aleluia! Aleluia! Ele, o Consolador, habita em nós. Ele está conosco o tempo todo e para sempre. Deus falou isso de maneira tão clara e tão forte ao meu coração, sobre a maneira que devemos estar submersos no conhecer a Deus e a sua vontade, em obedecê-lo, submersos em tê-lo como prioridade, como algo indispensável. Deus nos chamou para nos afogar nele. Nenhuma pontinha poderá ficar exposta à disposição da carne. Agora, como Paulo à igreja diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Agora, esta igreja introduzida no reino é totalmente encharcada, dominada, submersa em Deus. Ele é a prioridade. Nós não servimos a Deus
e a Baal, nós servimos a Deus. Outra coisa interessante no texto é que o Consolador, aquele que nos ensina e nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou, ou seja, sem o Espírito Santo, não teríamos conhecimento do Evangelho que temos hoje, muito menos teríamos relacionamento íntimo com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Sem Ele não há revelação, sem Ele não há iluminação, sem Ele não há conversão, sem Ele não há autoridade para sermos íntimo do Pai. Ele veio e a obra que Ele completa e realiza em nós é perfeita. A obra que o Espírito Santo vem fazendo através dos séculos, ela é irrepreensível. Ele veio, nos introduziu no reino e agora nós temos acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A oração da igreja não fica apenas debaixo desse teto. A oração da igreja chega diante do trono da graça. Aleluia! Lendo o texto, só que nós sabemos que em breve Jesus não estaria mais entre eles fisicamente. O seu ministério aqui na terra estava se findando, e por isso era necessário que o Pai desse aos discípulos e a nós outro Consolador, e que este estivesse conosco para sempre, permanecesse sempre, não fosse apenas uma passagem na vida de alguns, como foi no Velho Testamento, que num período de grande e intensa dificuldade, Moisés clama a Deus, e o Espírito que estava nele, o Senhor passou para 70 obreiros, para auxiliar. O Espírito vinha sobre um homem, sobre uma mulher, realizava uma obra, e este depois saía deste homem e desta mulher. Mas agora, mediante a fala de Jesus, mediante a diretriz de Jesus, o Espírito não vem aqui apenas em fevereiro, Ele está aqui todos os dias e permanecerá. Levante a sua mão e adore. Permanecerá para sempre. Sempre. É impressionante o poder, a sabedoria de Jesus. Repare que ele usa um adjetivo, uma classificação na forma de substantivo, nomeando assim o Espírito Santo como Consolador, não somente como aquele que consola, mas ele o define, ele o apresenta como Consolador em sua essência. A respeito do termo Consolador, podemos observar que com o passar do tempo, esse termo foi perdendo a força da essência utilizada no texto original, e se tornou muito mais usual como um simples adjetivo quando nos referimos à pessoa do Espírito Santo. Porém, esse termo tem um significado muito mais profundo na sua essência. Para que a gente entenda a profundidade desse termo, nós precisamos agora fazer algumas perguntas. Afinal, por que Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador? Qual
o significado deste nome? A resposta, num primeiro momento, pode parecer um tanto óbvia. Consolador significa aquele que consola. Por isso, o que Jesus quis dizer é que o Espírito Santo é Ele que nos consola. No entanto, às vezes é importante relembrar, repensar a respeito daquilo que é tão óbvio. Nesse contexto, principalmente, amada igreja, em momentos de sofrimento, solidão e dor, vale lembrar que nós temos o Consolador conosco e em nós. No momento onde as trevas se levantam para nos levar ao suicídio, para nos levar ao abandono, para nos levar a romper e partir para o pecado, no momento onde a angústia, a aflição, a incerteza está dominando, Deus, o Todo-Poderoso, não nos deixou só. Deus não se separa mais da igreja. Deus não perde mais a igreja de vista. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, diz o Senhor. Consolador conosco e em nós. Mas, indo um pouco além do óbvio, consolador é a tradução da palavra grega paracletos, que significa intercessor, auxiliador, consolador, conselheiro e até mesmo advogado. O verbo grego parakaleo, de onde deriva esse substantivo paracleto, significa rogar, alentar, infundir ânimo, pedir, suplicar, consolar, confortar, animar. Olha quem está em nós. Olha quem habita em nós. Olha o que Ele faz por nós. Se hoje estamos aqui nos submersos de 2019, é porque houve momentos que Ele rogou, que Ele intercedeu, que Ele clamou, que Ele orou. Nós chegamos aqui porque Deus está em nós. A honra, a glória, o louvor, a adoração a Ele. A Ele. Somente a Ele. Muito bem, essas são de fato as atividades que vemos o Espírito Santo realizar no Novo Testamento, em especial no livro dos Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, que dá uma grande ênfase na atuação do Espírito Santo. Mas aí fica também uma pergunta: mas o que Deus quer falar conosco neste primeiro dia de conferência? É sobre o papel de Deus, que muda todas as coisas, por meio da ação do Espírito Santo. É por isso que eu tenho entendido que na vida cristã, não é possível ser feito sem a pessoa do Espírito Santo. Não dá para realizar nada sem que Ele esteja no comando. Ele habita em nós. Não há como ir trabalhar e simplesmente deixá-lo de fora de mim. Quando eu tiver que entrar numa sala de reuniões e de negócios, não há como eu deixá-lo para fora. Quando eu entro na faculdade
para encontrar com os meus amigos. Isso eu preciso ter diante da minha visão, com clareza no meu coração. Não dá para se levantar pela manhã e dizer: Espírito Santo, fique aqui, que eu vou até a faculdade, que eu vou até o trabalho, que eu vou até o lazer, que eu vou em tal lugar. Deus nesta noite está dizendo: aonde você entrou, Ele entrou com você. Aonde você estava, Ele estava com você. Em todo tempo, Ele está conosco. Aleluia! Assim como também não há como deixá-lo de fora quando eu preciso tomar uma decisão séria. Eu também preciso entender que não há como deixá-lo de fora quando eu passo por momentos difíceis, pois a promessa de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias, dias bons, ruins, animado, desanimado, triste, alegre, pois Ele é o Consolador que habita em nós. Não permita que a carne te engane, não permita que a carne venha te ludibriar, porque você levantou triste, porque você está triste, não quer dizer que o Senhor te abandonou. Na mentalidade do mundo, o homem precisa estar sempre pilhado, animado, seja no efeito do álcool ou das demais drogas. Mas a igreja sabe que há momento de pranto, há momento de luto, há momento de dificuldade, há momento de intensas trevas, mas há momento também onde a noite passa, o dia vem e nós celebramos a vitória no Senhor. Muitos cristãos pensam que naqueles dias que não são tão bons, o Senhor virou as costas, que o Senhor abriu mão da promessa que fez conosco. Lembra, não fomos nós que dissemos: eis, Senhor, que eu estou convosco todo dia. Não fomos nós, foi Ele que disse: eis que eu estou convosco todos os dias. A minha palavra falha, as minhas motivações podem estar erradas. Pode ser como nós lemos, que eu levante um dia falando em línguas, ministrando, adorando, cantando, reconhecendo. Mas pode ser também que eu levante naquele dia onde a palavra não vem à minha mente, onde a palavra não vem à minha boca. A tristeza me abraçou, a incerteza me abraçou, mas Deus sabe o que Ele falou, e o que Ele falou, Ele não se esquece. E nesta noite eu repito, Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Veja que interessante, os discípulos estavam submersos, no sentido de estarem vencidos, desanimados, enfraquecidos, tristes com aquela despedida dramática de Jesus. Os discípulos, eles não queriam continuar sem o senhorio de Jesus e a sua direção. Os discípulos se entristeceram, porque Jesus disse: olha, eu estou deixando vocês e voltando para o Pai. E nós, como podemos pensar na possibilidade de sermos independentes do Espírito Santo? Agora, observe o que Jesus diz no capítulo 16, no versículo 5 em diante. Mas agora, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas,
A tristeza encheu o coração de vocês, mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Olha o que diz também no capítulo 16, no versículo 20, um pouco, e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco, e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isso que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo, eu vou para o Pai. E diziam: que vem ser este um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer uma pergunta, disse: vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar? Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Oh, aleluia. Na crucificação, o mundo pensou ter vencido a luz. O impacto da cruz suscitaria choro e lágrimas, mas a tristeza se transformaria em alegria quando Jesus derrotasse a morte e a sepultura. Jesus estava declarando uma transformação na vida dos discípulos, que estavam submersos em tristezas, vencidos, mas a partir de agora, com a vinda do Espírito Santo, eles não mais estariam submersos em tristeza, mas agora submersos em alegria. Chegamos à seguinte conclusão: que o que Deus tem para nós nesta conferência é um tempo, é um momento de alinhamento com o propósito de Deus. Estar submersos é compreender que não podemos viver a tolice de dar nenhum passo sequer sem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. É por isso que não há como começar algo no Espírito e terminar na carne. Antes, devemos descobrir qual a direção que o Espírito quer nos guiar, e aí nos submeter à sua vontade. E por fim, o que observamos é que o Espírito Santo conta com o nosso trabalho de exposição para levar ao mundo a mensagem do Evangelho. E isso nos faz ver e perceber que a direção do Espírito Santo para as nossas vidas sempre terá
a finalidade de que o reino de Deus seja visto pelas pessoas através de nós. É isso que Deus quer, que fique em meu e em teu coração. Ele está conosco, não nos desampara, não abre mão de nós, não há como se desvencilhar mais dele. Ele se apegou a nós, ele veio para fazer morada. Ele, o Pai, habita em nós. E agora, introduzidos no reino, ele nos chama e diz: através de vocês, o mundo conhecerá o meu amor, saberá que ainda a porta está aberta. Temos a presença do Espírito Santo em nós, para difundir, para proclamar a vida do reino de Deus. Nós fomos chamados para declarar que a vida não termina aqui, mas há sim uma vida eterna, um reino eterno, e que Deus, por meio da sua graça, chama homens e mulheres, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos desta vida velha, no reino onde o diabo é o príncipe, mas no reino onde a igreja triunfa, o príncipe, o rei, o Senhor é Jesus. É Ele que está em você, capaz de motivá-lo, de encorajá-lo, de colocar para longe este medo que até aqui te acompanhou, que até aqui te dominou. Mas Ele nos chamou aqui, homens e mulheres, moços e velhos, para celebrarmos a nossa fé, para declararmos, para proclamarmos que nós somos daqueles que ouviram e creram. Somos daqueles que deram crédito à pregação. Somos daqueles que o Espírito Santo nos alcançou. A palavra caiu em boa terra e para a glória de Deus estamos frutificando. É isto que é o motivo para a nossa unidade. Ele habita em mim. Por isso, eu quero celebrar a Deus, cantar ao Senhor nesta noite. E nesta adoração, eu quero que você, junto comigo, celebre ao Senhor. Porque Ele não está lá num trono infinito, distante. Não, Ele está aqui. Ele habita este templo, e é neste templo que eu quero celebrá-lo.